Por que jogos Souls-like fazem tanto sucesso? Bom, pelo menos a ideia inicial desse vídeo aqui era explicar esse questionamento. Mas à medida que eu fui escrevendo e pensando a respeito desse roteiro, eu me dei conta que eu não tinha bagagem suficiente para responder essa pergunta. Afinal de contas, eu praticamente só joguei um jogo Souls-like, o que é pouco para falar de um gênero inteiro. Mas esse Souls-like que eu joguei por tempo suficiente para conseguir falar com propriedade a respeito da minha experiência. E esse jogo, meus amigos, foi Elden Ring. Eu joguei Elden Ring por mais de 200 horas. Eu platinei o jogo 2 vezes, tanto a versão de PS4 quanto a versão de PS5. E essa história é interessante. Tudo em Elden Ring era novidade para mim, tanto em termos de jogabilidade, enredo, ambientação e mesmo a relação da comunidade com o jogo, que para mim foi uma experiência bem interessante. Na minha primeira run, eu escolhi começar de samurai, que não deu muito certo. Eu não estava acertando parry, muito menos o tempo certo de acertar os inimigos, enfim. Eu era noob até a alma. Por um milagre eu consegui chegar no Margit, mas eu empaquei ali. Respirei, comecei um novo jogo de confessor dessa vez, e aí as coisas começaram a andar. Eu entendi que eu ia ter que ter muita paciência para jogar Elden Ring, sem querer esmurrar minha televisão. Mas eu queria fazer parte daquele momento histórico. E mais que isso, eu queria finalmente entender por que esse subgênero faz tanto sucesso. E jogando Elden Ring eu finalmente consegui alcançar parte dessa noção. Eu finalmente consegui entender do porquê que a cada ano que passa mais e mais jogos considerados Souls-like vêm sendo lançados, e normalmente esses jogos são pelo menos bons, e além disso, eles já têm ali um público cativo. As vendas são praticamente garantidas se eles conseguirem mostrar em seus trailers que de fato existe qualidade naquele jogo. Mas por que jogos Souls fazem tanto sucesso? E também, o que torna um jogo ser um Souls-like? Então, para responder isso, a gente volta um pouco lá para o início dessa história. E o jogo que inaugura esse subgênero com certeza é Demon's Souls, lá no PlayStation 3, que surpreendeu e pegou todo mundo de surpresa na época, trazendo um nível de dificuldade extremamente elevado e que não era comum na indústria naquele tempo. E uma das principais características desse jogo era justamente tudo que envolvia essa dificuldade, porque não era um jogo hack and slash, não era rápido, não era dinâmico, era um jogo mais lento, cadenciado. E entender isso e o ritmo do jogo era fundamental para conseguir avançar. E mesmo nadando contra a maré e trazendo essa dificuldade mais elevada, o jogo fez um sucesso surpreendente. Vendeu bem e logo recebeu um sucessor espiritual, Dark Souls, que manteve toda a essência do jogo anterior, trouxe melhorias, mais armas, um melhor desempenho, mas toda uma ambientação e estética muito semelhantes. E daí pra frente o resto é história. A franquia se consagrou, Dark Souls ganhou 2 continuações e a From Software, desenvolvedora do jogo, se consagrou na indústria, junto com o nome do grande responsável por esse sucesso, o diretor do jogo, Hidetaka Miyazaki. Miyazaki sempre deixou claro que não vai abrir mão da dificuldade em seus jogos, mesmo que ele consiga inserir elementos e nuances que possam facilitar o jogo e torná-los mais acessíveis. Foi nesse ponto que eu finalmente consegui entender onde está o grande trunfo, o grande chamariz, o que prende os jogadores, que na verdade eu vou aqui batizar como o vazio de Elden Ring. E para deixar claro, aqui eu vou falar da minha experiência com Elden Ring e o que eu observei da comunidade que me fez entender por que esse subgênero Souls-like faz sucesso. Mas antes de chegar lá de fato, eu queria destacar algumas coisas. Jogos Souls-like possuem uma característica que os tornam únicos, e esses pontos podem ou não serem todos obedecidos no mesmo jogo, mas de forma geral, os jogos Souls-like apresentam pelo menos 4 dessas características que eu vou citar, não sendo nenhuma delas obrigatórias, mas sim o conjunto delas. A somatória de pelo menos 4 é obrigatória. Então bora falar sobre as principais características do Souls-like para eu poder chegar onde eu quero chegar, contando a respeito da minha experiência e desse vazio de Elden Ring. Então vamos começar pelo combate do jogo, que é um combate cadenciado. O combate cadenciado significa que você não pode sair apenas macetando o botão de ataque, igual a jogos de ação mais puxados ali pro hack and slash. Significa que cada inimigo vai ter um ritmo de ataque e o ideal é você entender esses padrões e atacar nos movimentos oportunos, seja em pausas, parries ou esquivas. E aqui eu considero até mesmo o uso desses recursos como essenciais ao gênero. Padrão de golpes, parry, esquiva são elementos presentes em praticamente todos os jogos do gênero, e saber usar isso é um dos fundamentos do jogo, aliado ao segundo item, que é na verdade a administração de estamina. Um item extremamente marcante de jogos Souls, que agrada a muitos e desagrada a outros tantos, mas é a administração da barra de estamina que permite o jogador desempenhar movimentos que sejam mais complexos que andar, por exemplo. Isso envolve atacar, rolar, usar magia, habilidades, etc. Então,
praticamente tudo no jogo envolve gastar essa barra, que após ser usada, ela vai se regenerando naturalmente, mas que pode ser um quesito muito difícil de ser superado pelos iniciantes em jogos Souls. Eu mesmo demorei horas para me acostumar com isso em Elden Ring. E esse ponto aqui está diretamente ligado ao próximo item, a distribuição de pontos em atributos e armas que combinam esses atributos: vida, estamina, magia, inteligência, destreza, enfim. Isso aqui, na verdade, é a tradução mais fiel do que é o verdadeiro RPG, e por isso que eu chamo Souls-like de subgênero, porque o gênero que esse jogo pertence são os jogos de RPG, mais inspirado principalmente nos RPGs de mesa, em que você precisa distribuir esses pontos de acordo com a sua classe. Outro ponto muito importante é uma ambientação forte. Demons e Dark Souls seguem o estilo Dark Fantasy, Bloodborne um estilo mais vitoriano, Sekiro uma mitologia japonesa e por aí vai. Seja qual for, a ambientação tem que ser uma característica presente no jogo de forma muito acentuada. Aliado a isso, outro ponto muito importante é uma narrativa fragmentada ou pelo menos não tradicional. Jogos Souls-like normalmente não te entregam de bandeja, a história do jogo. Normalmente eles trazem apenas um background e você vai meio que interpretando, descobrindo a história em, por exemplo, descrições de itens, cutscenes e alguns segredos que vão sendo descobertos nos jogos de maneira até mesmo não intencional. E um último item muito presente em jogos Souls-like é a punição. A alta dificuldade sem opção de escolher modo de jogo, seja fácil, normal ou difícil, na verdade é um modo só. Normalmente seus ataques começam tirando muito pouco e você recebe muito dano quando você é acertado pelos inimigos. Então normalmente existe aí uma punição bem alta por ser acertado. Existem variações e os jogos não precisam seguir todos os atributos, como eu comentei, 4 de 6 já seria suficiente, mas acho que principalmente na parte do combate é o que caracteriza um jogo Souls-like. Mas eu queria focar nesse último aqui para concluir meu raciocínio. Todos esses itens que eu citei, ou melhor, a amálgama que eles formam, geralmente entregam jogos que são difíceis por natureza, que normalmente não possuem um modo fácil, pelo menos não os jogos da From, E tudo bem, isso é uma marca deles. Mas isso faz com que quem decida se envolver de verdade nesses jogos esteja se entregando a um momento de resiliência. É uma experiência de videogames totalmente diferente de tudo que eu já joguei antes. É muito mais sério, é mais intenso, porque de fato você precisa aprender, ou em alguns casos, reaprender como jogar videogame e elevar isso a um próximo patamar de timing, que envolve diretamente uma curva de aprendizado focada em determinação, foco e paciência para aprender o jogo praticamente em um método científico de tentativa e erro. Isso resulta em você vendo na tela aparecer "You died" diversas vezes. Mas o pulo do gato tá aqui. Quando você finalmente derrotar seu inimigo e ver na tela presa abatida, inimigo derrotado ou algo do tipo, a sensação de recompensa é diretamente e extremamente proporcional ao nível de dificuldade e resiliência. E é aí que tá o vazio do jogo. Mas para entender esse conceito de vazio, a gente tem que se transportar agora lá para o Japão, terra do Hidetaka Miyazaki, e talvez isso explique um pouco esse raciocínio e essa ligação. Se liga só. Um dos maiores espadachins da história e possivelmente a figura mais famosa da história do Japão, Miyamoto Musashi, é uma figura tão instigante que sua história se confunde com um mito, e alguns fatos são impossíveis de saber se são realidade ou uma história, de tão grandioso que ele foi. Ao que tudo indica, Musashi foi um samurai que viveu na fase de transição entre os períodos Azuchi, Momoyama e o período Edo, e curiosamente, mesmo em um período de decadência da classe samurai, ele fez seu nome como o maior samurai da história, graças a algumas façanhas. A primeira delas é que Musashi criou um estilo próprio, chamado Niten Ichi-ryu, em que se usam duas espadas para lutar, algo totalmente revolucionário, porque mesmo existindo várias escolas de estilos de Kendo, a arte da espada, no Japão, o normal é que se use apenas uma espada, mas Musashi foi além. E por conta desse seu estilo inovador, a Musashi é atribuída a uma história invicta. Isso mesmo, Musashi jamais perdeu nenhum dos mais de 60 duelos em que ele esteve envolvido. Então, com uma vida dedicada ao Bushido, o caminho do samurai, e sem nunca ter fracassado, Musashi, ao final da vida, se recolhe em uma caverna e escreve o seu Tratado da Espada, mas que na verdade é um livro que muito possivelmente é de autoconhecimento, de uma filosofia muito única que até hoje é motivo de estudo por diferentes tipos de pessoas. Eu mesmo já li esse tratado que ele escreveu mais de 2 vezes. O livro se chama Gorin no Sho, ou, numa tradução direta para português, o livro dos 5 anéis. Aqui Musashi divaga a respeito sobre como cada área da luta que tem por objetivo vencer um inimigo tem na verdade que antes disso vencer a você mesmo. Musashi divide o livro em capítulos que são os elementos da natureza: o fogo, a terra, a água, o ar e por fim um último capítulo instigante, o vazio. O vazio consiste em você dominar a si mesmo, se esvaziando de emoções que possam desviar seu foco,
atrapalhar seu pensamento, desvirtuar suas estratégias ou mesmo o seu preparo. Quando você está vazio, você não é preenchido por mais nada além da sua habilidade e conhecimento. Suas paixões estão ausentes, o que torna a precisão milimétrica. Então, jogando Elden Ring, eu tive a impressão de que, mesmo não intencionalmente, o Hidetaka Miyazaki me fez procurar por esse vazio. Eu tive que afiar minha mente e buscar sempre a forma mais eficiente de chegar até o inimigo. A cada novo boss, eu tinha a impressão de que ele, ou ela, tanto faz, seriam invencíveis. Mas quando você domina seus movimentos, quando a sua mente está calma e você não tem a pressão, nem está afoito para atacar, é que surgem as oportunidades. E veja bem, quando eu entendi que estar vazio era necessário para jogar Elden Ring, eu entendi por que esses jogos fazem tanto sucesso. Esses jogos te fazem você ser melhor. Isso pode ser, sim, apenas no jogo, no gameplay, mas eu procurei fazer isso no resto da minha vida. Em qualquer área, se eu vou fazer algo, eu quero ser o melhor. E se eu não consigo ser o melhor, eu vou continuar tentando melhorar sempre. Isso se torna uma força motriz na sua vida. E eu tenho esse canal hoje, que ainda é um canal pequeno, eu tenho poucas views por enquanto, mas eu tô sempre com o pensamento de que o melhor vídeo vai ser sempre o próximo vídeo que eu fizer. O meu melhor roteiro vai ser sempre o próximo que eu for escrever. A minha melhor gravação vai ser sempre a próxima, porque eu vou estar melhor do que eu estava ontem. A minha melhor edição vai ser sempre a próxima, porque eu vou ter mais experiência e por aí vai. Eu tento trazer esses ensinamentos do Musashi e dessas sensações que eu tive com Elden Ring pra minha vida. E você que tá vendo esse vídeo aqui pode muito bem argumentar que é um exagero eu pensar em tudo isso só por ter jogado Elden Ring, que é apenas um videogame e que videogames nem são tão difíceis assim. Mas a gente tem que sempre lembrar que jogos são uma experiência extremamente individual na maioria dos casos. Mesmo que sejam jogos multiplayer online ou jogos single player, a experiência individual é o que acaba contando mais para sua experiência. E nem os jogos e nem as suas percepções precisam obedecer a uma fórmula imutável. E por exemplo, assim como filmes, podem existir jogos mais blockbuster e jogos mais voltados para uma experiência mais única, mais artística, por exemplo. E assim como podem existir jogos mais casuais ou jogos mais tranquilos de serem jogados, também podem existir jogos que demandam uma profundidade maior. Jogos que ultrapassam a mera experiência de gameplay. Jogos que te fazem ser um pouco mais vazio.